Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. O tema da aula de hoje é ortogonalidade. Mais uma vez a gente vai tentar relembrar esse conceito lá de geometria analítica para ver como é que a gente pode estender aqui para a álgebra linear, para espaços vetoriais quaisquer além do R3. Vamos relembrar lá de geometria analítica então. Nós tínhamos o produto escalar como sendo dado pela norma de um vetor vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso nos permitia calcular o ângulo entre vetores utilizando essa expressão, porque nós tínhamos então que o ângulo entre os vetores U e V, se U e V são vetores não nulos, pode ser calculado através do arco cosseno do produto escalar de U com V dividido pelo produto das normas. Simplesmente estamos isolando o ângulo nessa expressão aqui acima. Como a gente consegue calcular esse produto escalar sem utilizar essa expressão, né, utilizando a multiplicação coordenada a coordenada e somando, isso é possível fazer. Claro que, se eu não fizesse uma restrição ao domínio desse θ, eu poderia ter mais de uma opção como o arco cosseno, mas esse θ, esse ângulo, vai estar sempre entre 0 e π, então essa expressão aqui está bem definida. Agora observe o seguinte, eu posso usar exatamente essa expressão para definir ângulo entre vetores de um espaço vetorial qualquer. Eu simplesmente vou trocar esse produto escalar por um produto interno. Então é possível falar de ângulo entre quaisquer dois vetores não nulos, mesmo que esses vetores sejam de um espaço de R5, de dois vetores de R10 ou dois polinômios ou duas matrizes. Mas o que mais interessa para a gente aqui agora é o conceito de ortogonalidade. Lá em geometria analítica, para que dois vetores fossem ortogonais, ou o ângulo deles era 90 graus, e se o ângulo for 90 graus, cosseno vai dar zero, então essa expressão vai dar zero, posso olhar tanto por aqui ou por aqui, de forma que o produto escalar vai ser zero, ou seja, o meu produto interno tem que ser zero. Tinha uma outra possibilidade de dois vetores serem ortogonais, que era quando um dos dois era nulo, mas de qualquer jeito, se um dos dois vetores for nulo, a norma desse vetor vai ser zero e essa expressão toda vai dar zero também. Ou seja, nós tínhamos lá em geometria analítica que dois vetores eram ortogonais sem somente se o produto escalar era zero. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui para definir ortogonalidade de uma forma mais geral. Dois vetores de um espaço vetorial qualquer, munido de um produto interno, vão ser ortogonais se e somente se o produto interno der zero, que é o que está definido aqui. Agora observe o seguinte, nós mencionamos que o mesmo espaço vetorial pode ter diferentes produtos internos, e dependendo do produto interno que a gente usa, os resultados podem ser distintos. Então, pode ser que dois vetores de um espaço vetorial, considerando-se um certo produto interno, sejam ortogonais, e considerando-se outro não. Vamos olhar esse exemplo aqui. Vou pegar o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1 de R2, e vou considerar primeiro o produto interno usual. Para eu verificar se esses dois vetores são ortogonais, a gente vai fazer exatamente o que a gente fazia em geometria analítica, vai calcular o produto escalar, que é o produto interno usual, e verificar se dá zero. O produto escalar vai ser 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, que dá zero. Então, de fato, esses dois vetores, considerando-se o produto interno usual, são ortogonais. Agora vamos considerar um outro produto interno. De fato, essa expressão aqui também define um produto interno, então a gente pode tentar verificar a ortogonalidade desses dois vetores com relação a esse produto interno. Com essa definição, esse produto interno vai resultar 2 vezes as primeiras coordenadas, então vai ficar 2 vezes 1 vezes 0, que é o que está aqui, mais a primeira coordenada do primeiro com a segunda do segundo, então 1 vezes 1, que é o que está aqui, mais a segunda coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo, 0 vezes 0, e mais a segunda coordenada do primeiro, 0, com a segunda coordenada do segundo, 1. Então, fiquei 2 vezes 1 vezes 0, aqui está dando 0, aqui está dando 0, aqui está dando 0, mas aqui deu 1. Então, esse produto interno está resultando 1. Então, os mesmos dois vetores utilizando esse produto interno para R2 não são ortogonais. Uma propriedade que a gente tinha a respeito de ortogonalidade em geometria analítica, que nós mencionamos há pouco, é que o nulo era ortogonal a qualquer outro vetor. Isso vai continuar sendo válido independente do produto interno que a gente atribuir. Observe o seguinte, o produto interno do vetor nulo com o vetor V, eu posso reescrever o vetor nulo de qualquer espaço vetorial como sendo 0 vezes o vetor nulo. 0 vezes o nulo resulta o próprio nulo do espaço vetorial. Mas o produto interno tem a propriedade que o escalar pode vir para fora. Então, esse 0 que está multiplicando o nulo pode vir para fora. Então, eu fico com 0 vezes um número, porque o resultado do produto interno é um número. Mas 0 vezes um número é 0. Ou seja, o nulo é ortogonal a V para qualquer V do meu espaço vetorial. Só que note que eu peguei um espaço vetorial genérico. Então,
dado qualquer espaço vetorial, dado qualquer produto interno para esse espaço vetorial, o nulo é sempre ortogonal a qualquer outro vetor. Bem, observe que a definição de ortogonalidade que nós vimos aqui está generalizando a ortogonalidade que nós tínhamos em geometria analítica, mas ela nos permite verificar a ortogonalidade mesmo de vetores que a gente não tem mais o aspecto geométrico. Por exemplo, vetores de R5. Vamos pegar esses dois vetores, o vetor U de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, é um vetor de R5, e o vetor V de coordenadas 3, 0, menos 1, 5 e menos 4. Esses dois vetores são vetores de R5. Vou considerar o produto interno usual e verificar se eles são ortogonais. O produto interno deles vai ser 1 vezes 3, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes menos 4. 3 mais 0, menos 3, mais 20, menos 20, e vai dar 0. Ou seja, esses dois vetores de R5, para quais eu não tenho mais uma interpretação geométrica, são ortogonais pela definição de ortogonalidade que a gente acabou de ver, considerando-se o produto interno usual. Uma vez que eu posso falar de ortogonalidade de forma mais geral, ou seja, para quaisquer espaços vetoriais, é interessante a gente analisar se a gente consegue construir conjuntos ortogonais. Por que eu estou interessada em construir conjuntos ortogonais? O que seriam conjuntos ortogonais? Conjunto onde todos os vetores são ortogonais entre si, são 2 a 2 ortogonais. Por que esses conjuntos podem ser interessantes? Porque eu posso tentar conseguir bases ortogonais. Se vocês observarem em geometria analítica ou mesmo no ensino médio, é comum a gente denotar o sistema de coordenadas por dois eixos ortogonais. O que a gente está fazendo, na verdade, é tomando como base dois vetores em R2 ou três vetores em R3, que são 2 a 2 ortogonais. Será que a gente pode conseguir isso de uma forma mais geral para um espaço vetorial qualquer, onde a gente não tenha mais esse apelo geométrico? Bem, para começar a analisar isso, vamos ver um resultado. Ele diz o seguinte: seja B um conjunto de K vetores de um espaço vetorial V, tal que esse conjunto não contém um nulo. Então, eu tenho K vetores e nenhum deles é nulo, mas todos esses vetores são ortogonais entre si, são 2 a 2 ortogonais. Ou seja, se eu pego dois vetores quaisquer aqui, V1 e V2, V1 e V3, V2 e VK, vão ser ortogonais, ou seja, o produto interno vai dar zero. Esse resultado está me dizendo que B é linearmente independente. Bem, vamos ver por que esse resultado é válido. Eu quero provar que esses vetores são LI. Para provar que um conjunto de vetores é LI, uma das formas é fazer uma combinação linear desses vetores resultando no nulo e mostrar que a única solução para essa expressão vetorial aqui é se cada um desses escalares α1, α2, αn tem que ser o nulo. Ou seja, a única solução é a solução trivial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e calcular o produto interno em cada um dos lados com o vetor V1. Então, desse lado eu vou ter o nulo produto interno com V1. Do outro lado eu vou ter toda essa combinação linear, que aparece aqui, produto interno com V1. Só que o produto interno é distributivo, então eu vou poder fazer A1V1 com V1, e o escalar ainda vai poder sair para fora, então eu fico A1 vezes o produto interno de V1 com V1, mais A2V2 com V1, o A2 vai poder sair para fora, vai ficar V2 produto interno com V1, e assim por diante, até ANVN produto interno com V1, que vai ficar AN produto interno VN com V1. Só que observe o seguinte, produto interno do nulo com V1 a gente já viu que é zero. O produto interno de V2 com V1 é zero, porque eles são 2 a 2 ortogonais, então o produto interno de V2 com V1 tem que dar zero. O produto interno de V3 com V1 vai ser zero. O produto interno de V4 com V1 até VN com V1 vai dar tudo zero, porque eles são ortogonais. O único produto interno que não será zero é o V1 com V1, porque isso é a norma de V1 ao quadrado. E como o V1 é diferente do nulo, a norma de V1 vai ser diferente de zero, então a norma de V1 ao quadrado também tem que ser diferente de zero. Portanto, eu tenho que zero vai ter que ser igual a 1 vezes um número não nulo, ou seja, A1 tem que ser nulo. Só que eu posso repetir esse mesmo raciocínio fazendo, em vez de fazer aqui o produto com V1, fazendo com V2. E daí a única expressão que vai resultar vai ser 0 igual a 2 vezes um número não nulo, da onde eu vou obter A2 igual a 0. Faço o mesmo raciocínio com o vetor V3, com o vetor V4, até com o vetor Vn, de forma que eu obtenho que, de fato, cada um dos escalares tem que ser zero. Uma vez que essa expressão aqui só admite solução com todos os escalares sendo zeros, isso significa que meu conjunto é linearmente independente. Então, observe o seguinte, com isso, se nós tivermos um conjunto de vetores ortogonais, ou seja, conjunto de vetores onde os vetores são 2 a 2 ortogonais, onde nenhum desses vetores é nulos e
tem exatamente a mesma quantidade de elementos que a dimensão do meu espaço, então isso vai ser uma base do meu espaço vetorial. Por quê? Nós havíamos visto que todo conjunto Li com n elementos, ou seja, com tantos elementos quanto a dimensão do espaço, era uma base do meu espaço. Mas a gente acabou de ver que um conjunto de vetores ortogonais que não contém o nulo é Li. Então, um conjunto ortogonal com n vetores do meu espaço, que não contém o nulo, vai ser linearmente independente. E, consequentemente, vai ser base do meu espaço vetorial. Esse tipo de base recebe o nome de base ortogonal, que é como a gente apresenta na definição a seguir. Uma base de um espaço vetorial é dita base ortogonal se os vetores de B são 2 a 2 ortogonais. Então, tem que ser base e os vetores têm que ser ortogonais. Se além disso a gente tiver que os vetores têm norma 1, ou seja, são unitários, a base é dita ortonormal. Dado uma base ortogonal, passar para uma base ortonormal é bastante simples. Basta normalizar os meus vetores, ou seja, multiplicar cada um deles por 1 sobre a norma deles. A questão toda é conseguir uma base ortogonal. Esse será nosso objetivo dessa aula e a gente vai lidar com isso na aula que vem também. Mas antes de descobrir como que a gente consegue essa base ortogonal, vamos ver alguns exemplos. A base canônica de R3, ou seja, com os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, é uma base ortonormal de R3. Para verificar se a base é ortonormal, bem, eu já sei que é base porque são 3 vetores linearmente independentes. Eu vou ter que verificar se são ortogonais primeiro. Para verificar a ortogonalidade, eu vou ter que fazer o produto interno desse vetor com esse, desse com esse e desse com esse. Além disso, para verificar que ela é ortonormal, eu vou ter que verificar que a norma de cada um desses vetores é 1. Ou seja, eu vou ter que verificar esses 6 itens, que o produto interno 2 a 2 resulta 0, e vou ter que verificar que a norma de cada um deles é 0. Quem que é a norma? É a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Então, no caso da base canônica, é fácil de verificar que, de fato, é uma base ortogonal com vetores unitários, ou seja, uma base ortonormal. Vamos considerar agora essa outra base de R3. Primeiro, para verificar a ortogonalidade, eu vou ter que fazer o produto interno 2 a 2. Então, produto interno de 1, 0, 0 com 0, 1, 0, estou considerando o produto interno usual, vai ser 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, que dá 0. Produto interno do primeiro vetor com o terceiro, vai ficar 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 1, 0. Produto interno do segundo com o terceiro, também dá 0. Calcula a norma do primeiro vetor, deu 1. Calcula a norma do segundo vetor, vai ser a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Vai ficar 0 vezes 0, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, eu obtive raiz de 2. O segundo vetor não tem norma 1. Se um dos vetores não é unitário, então não é ortonormal, mas ela é sim ortogonal. Então, esse é um exemplo de base de R3 ortogonal, mas que não é ortonormal. Se eu quisesse normalizar essa base, ou seja, obter a partir dela uma base ortonormal, bastaria eu dividir cada um dos elementos pela norma desse vetor. O primeiro vetor já é unitário, o segundo vetor seria 1 sobre raiz de 2 vezes isso, o terceiro vetor também, a norma desse vetor também é raiz de 2, então seria 1 sobre raiz de 2 vezes esse vetor. Falando em ortogonalidade, a gente tem que lembrar da projeção ortogonal que nós tínhamos lá em geometria analítica. E a projeção ortogonal vai ser essencial para a gente conseguir obter bases ortogonais de certo espaço vetorial. O que a gente tinha em geometria analítica? Dado um certo vetor U, aqui denotado em verde, e dado um certo vetor V, aqui em azul escuro, a projeção de U em V eu obtinha da seguinte forma, era caracterizado geometricamente da seguinte forma. Tinha que ser um vetor paralelo ao V, então tem que ser um vetor ao longo da direção de V, tal que U subtraído desse vetor, que no caso vai dar esse vetor aqui, tem que ser ortogonal a V. Essa é a projeção, esse é o elemento projeção. Mas fazendo as contas, a gente conseguiu uma expressão para projeção usando o produto escalar. É possível obter que a projeção do vetor U na direção do vetor V, do vetor não nulo V, é o produto escalar entre U e V, divididos pela norma ao quadrado do vetor V, multiplicado por V. Observa que tudo isso aqui é um número que está sendo multiplicado por V. Então, de fato, isso vai ser paralelo a V, é um múltiplo escalar de V. E esse número aqui está me dizendo realmente qual é o múltiplo escalar de V que eu tenho que tomar para chegar na projeção do meu vetor U. Bem, se a gente tem feito uma generalização do produto escalar por produto interno, a gente pode fazer uma generalização da projeção que a gente usava o produto escalar para calcular usando o produto interno. Então, a gente vai ter que a projeção ortogonal de um vetor U sobre um vetor não nulo V vai ser dado pelo produto interno de U e V divididos pela norma de V ao quadrado na direção de V. Observe mais uma vez. Os espaços vetoriais podem admitir mais de um produto interno.
dependendo do produto interno que você usa, os valores, os resultados do produto vão ser diferentes. A norma vai ser associada ao produto interno, que é diferente também. Então, a projeção também está dependendo da sua escolha de produto interno. Quando não for mencionado, a gente considera o produto interno usual, mas pode ser que tenham situações que sejam mais convenientes utilizar outros produtos internos. Então, vamos ver um exemplo de projeção não em geometria analítica. Vou usar vetores aqui de R5. Eu vou fazer a projeção do vetor 1, de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, na direção do vetor V, de coordenadas 0, 1, 1, menos 1 e 0. Como que vai ser isso? Vai ser o produto interno de U com V, aqui eu estou usando o produto interno usual, 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes menos 1, mais 5 vezes 0, que é o que está aparecendo aqui na parte de cima da minha fração. Embaixo vai ter a norma de V ao quadrado. A norma de V ao quadrado é o produto interno de V com ele mesmo. A norma é a raiz do produto interno de V com ele mesmo, então a norma ao quadrado é apenas o produto interno dele com ele mesmo. Ou seja, 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Tudo isso multiplicado pelo meu vetor V. Aqui em cima eu estou obtendo 1, aqui embaixo eu estou obtendo 1 mais 1 menos 1 mais 1 mais 1, 3, então eu estou ficando com 1/3 desse vetor aqui. Por que a projeção é bem importante? Observe o seguinte, dado um vetor U e dois vetores V1 e V2 ortogonais, quando eu pego o vetor U e faço a projeção dele na direção do vetor V1, eu estou obtendo esse vetor azul mais claro. Se eu faço U e projeto na direção de V2, eu estou obtendo esse vetor azul que vai até aqui mais claro. Mas esse vetor aqui é exatamente o mesmo que esse aqui. E se eu faço esse vetor todo mais esse, eu obtenho exatamente U. Então, eu consigo escrever U como combinação linear dos vetores V1 e V2, ou seja, alfa vezes 1V1 mais alfa vezes 1V2, onde cada um desses termos aqui, na verdade, são as projeções de U na direção desse vetor V1 e U na direção do vetor V2. Ou seja, esses escalares α1 e α2 que aparecem aqui são justamente esses produtos aqui. O produto escalar de U com V1 divididos pela norma ao quadrado de V1 vai ser o meu α1, e o produto escalar de U com V2 divididos pela norma ao quadrado de V2 vai ser o meu α2. São os escalares da minha combinação linear. Por que eu estou ressaltando isso? Porque isso também vai acontecer para um produto interno qualquer num espaço vetorial mais abstrato. Por que eu estou ressaltando isso? Porque esse mesmo comportamento vai acontecer para qualquer espaço vetorial munido de um produto interno qualquer. Ou seja, dado K vetores não nulo de um espaço vetoriais 2 a 2 ortogonais, se eu escrever o meu vetor U como uma combinação linear desses vetores V1, V2 até Vk, esses alfa, os escalares que aparecem na combinação linear, são justamente o produto interno de U com cada um dos meus vetores divididos pela norma ao quadrado deles. De outra forma, o que eu estou dizendo aqui é que U é escrito como somatório das projeções de U na direção de cada um desses vetores V1, V2 até Vk. Como que a gente prova isso? Bem, eu tenho que U é dado por essa combinação linear. Então, eu vou fazer o produto interno de U com o vetor Vj. Isso vai ser esse somatório, porque U pode ser escrito através desse somatório, dessa combinação linear, com Vj. Agora eu vou usar a propriedade de distributiva do produto interno, ou seja, eu vou ficar com o produto de cada um dos termos desse somatório com o Vj. Eu já aproveitei e coloquei o escalar para fora, então eu fiquei com o somatório de I variando de 1 até K, de VI com VJ. Mas observe o seguinte, esses vetores são 2 a 2 ortogonais. Então, toda vez que I e J foram diferentes, VI com VJ vai dar zero, porque eles vão ser ortogonais. O único termo que vai sobrar é quando eu tiver o próprio VJ aparecendo aqui. Ou seja, eu vou ficar com αJ, VJ, VJ. Mas então, como esse produto interno não é zero, já que os meus vetores não são nulos, e esse produto interno aqui está resultando a norma ao quadrado do meu vetor, eu posso isolar o meu αJ, obtendo que αJ é o produto interno de U com VJ divididos pela norma de VJ ao quadrado. Então, novamente, o que esse resultado está dizendo? Que quando eu tenho K vetores ortogonais não nulos e eu escrevo U como a combinação linear deles, o que eu estou fazendo, na verdade, é que cada um desses termos da combinação linear é a projeção de U na direção do vetor VI. Nesse vídeo era isso que nós queríamos passar para vocês. Até o próximo vídeo que a gente vai ver como ortogonalizar uma base, ou seja, dado uma base, como conseguir obter outra base a partir dessa que seja ortogonal.